Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 2, que nos diz: E matou a espada Tiago, irmão de João. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o que o rei Herodes fez, que foi matar a espada a Tiago, que é um dos apóstolos. Na verdade, nós temos dois apóstolos com o nome de Tiago, o chamado Tiago Maior, o irmão de João, e o Tiago Menor, ou o Tiago Alfeu. Bom, estamos vendo aqui o primeiro apóstolo a ser martirizado. Isso, inclusive, segundo cumpriu o que Jesus havia predito. Porque em uma dada ocasião, a mãe de Tiago e João, que são dois irmãos, os chamados filhos de Zebedeu, a mãe deles perguntou a Jesus, será que o Senhor concede que um filho meu se assente à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino? Aí Jesus vira para Tiago e João e pergunta: vocês por acaso podem beber do cálice que eu estou a ponto de beber? E eles dizem: sim, podemos. E Jesus diz: sim, realmente vocês podem e vão. Mas o se assentar à direita ou à minha esquerda, isso pertence a meu Pai, que está nos céus. Bom, esse cálice que Jesus bebeu, obviamente, é o cálice do martírio, que ele estava a ponto de beber e depois bebeu na cruz, e que Tiago aqui acabou de beber, sendo morto à espada pelo rei Herodes. É interessante como, entre os dois irmãos, Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto, e João foi o último apóstolo a morrer. O Novo Testamento não nos dá detalhes, não nos informa sobre os outros apóstolos. O Novo Testamento só fala sobre a morte do apóstolo Tiago. Os outros nós não temos essa informação, claro. Além do apóstolo Judas, Judas Iscariotes, que acabou tirando a própria vida. Então o único apóstolo que, além de Judas, que relata é aqui do Tiago, de forma bem breve, como estamos vendo. Os outros apóstolos, nós ficamos sabendo pelos escritos antigos de outros cristãos, mas não no Novo Testamento, que eles também foram martirizados, com exceção do apóstolo João. Esse morreu naturalmente. Bom, só uma distinção aqui importante: esse Tiago aqui, claro, tem o Tiago que eu já falei, o Tiago Alfeu, mas tem um outro Tiago que aparece nas Escrituras, tanto no livro de Atos quanto no livro de Gálatas, e foi quem escreveu a Epístola de Tiago, que é uma epístola, inclusive, belíssima. Esse outro Tiago já não é um dos 12 apóstolos, ele é o irmão de Jesus, o Tiago, irmão de Jesus, que vai aparecer aqui no livro de Atos e escreveu a Epístola neotestamentária. Bom, nós estamos vendo aqui o primeiro apóstolo a ser martirizado, o apóstolo Tiago. Não é o primeiro martírio dentre os cristãos, como já estudamos. O primeiro martírio foi do diácono Estevão. Mas dentre os apóstolos é o primeiro a ser martirizado. Porque, agora, essa foi uma perda muito importante, Foi uma perda significativa para a igreja. Porque Tiago era um dos 12, claro, e ele estava entre os 3 mais íntimos de Jesus. Nós sabemos vários relatos em que apenas 3 apóstolos presenciaram, a saber, Pedro, Tiago e João. Na ressurreição da filha de Jairo, Jesus chamou ali para dentro da casa apenas Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, Jesus chamou para estar lá com ele apenas Pedro, Tiago e João. Então Jesus tinha esse grupo mais íntimo dele, e aqui um dos 3 está sendo ceifado, Vai restar apenas Pedro e João. Então veja que se perde uma parte significativa, porque só 3 pessoas sabiam algumas partes da vida de Jesus e uma delas está partindo aqui. Então, só que por que ele está partindo? Provavelmente por ser um dos mais íntimos de Jesus, ele era muito procurado pelo povo, era muito admirado pelo povo, porque ele tinha as narrativas, ele contava as histórias. Provavelmente Tiago, por ser dentre os apóstolos o primeiro alvo de martírio, provavelmente ele estava fazendo um trabalho muito intenso de evangelização, de anúncio da palavra de Jesus, das narrativas do que Jesus havia feito. Isso, obviamente, chamava a atenção do povo, atraía admiração, mas também atraía a fúria dos oponentes, dos inimigos.
E, portanto, o rei Herodes acaba que persegue a Tiago e o mata à espada. Então veja que a intimidade com Deus, muitas vezes, em vez de como as pessoas pensam, né, aí isso vai trazer para mim, né, uma total proteção. Não, muitas vezes é o contrário. Muitas vezes gera uma perseguição contra a pessoa. E aquilo que eu já repeti aqui, repito insistentemente. Essa ideia de que eu sou um servo de Deus e por isso Deus tem que atender as minhas orações, não é assim, queridos. Não é. Simples assim, não é. Estamos vendo aqui uma das pessoas mais íntimas de Jesus, que viu milagres estrondosos, participou de acontecimentos espetaculares, como o da transfiguração de Jesus, e ainda assim foi morto. Morto de forma injusta, de forma totalmente aleatória, totalmente por causa de um capricho de um inimigo, pelo poder humano, pela mão humana, e não foi poupado. A gente tem que tirar da nossa mente, uma das coisas que eu insisto aqui, essa visão terrena do Evangelho. Não existe Evangelho com visão terrena. São dois opostos. Não existe o Evangelho só com a visão terrena. O que está acontecendo aqui? Tiago perdeu, faleceu, meu Deus, do que adiantou servir a Deus? Será que valeu a pena ele ter passado 3 anos e meio com Jesus, ter pregado tão intensamente? Ele foi talvez o apóstolo que mais tenha pregado aqui em Jerusalém e acabou morrendo. Pô, como isso pode? Por que Deus permitiu essa pergunta, que é uma das perguntas mais absurdas, né? Por que Deus permitiu essa coisa de uma reclamação piedosa, né? Uma murmuração velada com Deus? Por que Deus, o Senhor, permitiu? E Deus, por acaso, deve essa resposta a algum ser humano? Ele deve essa resposta? A gente pode cobrar isso de Deus? Meu irmão, Deus sabe o que faz. E não é a mão de Deus que está fazendo algo, é a mão humana. Se Deus for intervir em todo caso de injustiça, então ele vai ter que destruir a liberdade humana. E nós nos tornamos máquinas que só realiza o que ele quer. E não é assim. Deus dá liberdade para o ser humano. Então, nessa liberdade do ser humano, ocorrem coisas boas e ocorrem coisas más. É por isso que Jesus nos diz para orarmos, sim, para Deus nos guardar de muitos males, mas também vigiarmos, sermos prudentes como as serpentes, porque o mal está à solta. As pessoas estão fazendo males e Deus não vai interferir no livre-arbítrio das pessoas. Ele pode até interferir e faz algumas vezes, mas isso não vai ser a rotina, não vai ser sempre. Então você tem que se proteger, você tem que se resguardar, tem que ser prudente, tem que cuidar, ser atento, né? Quando você andar numa rua escura, não, com crente, com cristão, isso não vai acontecer. Estamos vendo aqui um dos mais íntimos de Jesus, da história humana, o apóstolo Tiago. Ele viu a glória de Jesus, a glória eterna de Jesus, viu Jesus ressuscitado inúmeras vezes e ele partiu. Como? Partiu como? Com a espada atravessada nele, com a cabeça cortada. Então, meus irmãos, está aqui como o Evangelho mostra. Mas pastor, como? Mas se for assim, por que servir a Deus? Ele morreu de uma forma tão banal, tão tola, não usufruiu. Meu irmão, ele não usufruiu? Ele está na glória eterna. Ele está reinando com Deus. Ele tem gozos infinitos que você jamais teve em toda a sua vida. E nem Tiago teve em toda a vida dele. Ele ia fazer mais o que aqui? Tudo bem que ele poderia continuar a vida dele pregando, cuidando da família, mas ele está na glória. Glória. Entendem o que é isso? Glória. Não há como comparar. Mais 20 anos de vida de Tiago na Terra com um dia na glória. Então a gente tem que tirar essa visão terrena, que eu fico abismado as pessoas perguntarem, mas pastor, que tragédia, que horror. É claro que a gente lamenta, mas como assim tragédia? Se ele foi para junto de Deus, foi para junto do Pai. Se teve que ir, a gente lamenta. Claro, a gente não vai comemorar a morte das pessoas. Mas se ele teve que ir, a gente vai ter saudade, vai sofrer,
vai lamentar, mas ele foi. Não é tragédia, não é uma coisa absurda, não é Deus tendo sido derrotado ou um servo de Deus derrotado. Não tem como derrotar um servo de Deus. Porque se ele ficar, vai ser usado por Deus e Deus estará com ele. Se ele partir, ele vai para Deus. Esse que é o ponto do Evangelho. Não tem como vencer um servo de Deus. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que ele diz, não, vocês terão aflições, mas não temam, eu venci o mundo. Esse mundo está vencido, meus irmãos. Está vencido. Ponto. Ah, o mundo venceu o apóstolo Tiago? Não, esse mundo já está vencido. Já está. Qualquer ação que fizerem contra o apóstolo Tiago, contra o apóstolo João, contra o apóstolo Pedro, já está derrotado. Esse mundo inteiro, as trevas, o pecado, a morte, já foram derrotados. Ah, mas por que aconteceu? Meu irmão, ele está na glória. Não tem como vencer um servo de Deus. Se ele ficar, é bênção. Se ele partir, é bênção. Tudo é bênção, meu irmão. O apóstolo Paulo diz, tudo é vosso. Seja morte, seja vida. Vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Acabou. Não tem essa conversa. Então, que a gente aprenda o Evangelho. Tudo é vosso, seja a vida, seja a morte. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Só há vitória, meu irmão. O único caminho é vitória. Seja ficar, seja partir. Quando você for, vá dando glória a Deus, porque sabe para onde está indo. Quando você partir, não é derrotado por uma doença, não é humilhado pela velhice, não é sofrido, não. É indo para o gozo eterno. Realmente os cristãos perderam essa visão das celestialidades, a visão da salvação, a visão dos céus, a visão de que nós vamos para Deus. Então o apóstolo Tiago foi para junto de Deus. Como está escrito, se nós sofrermos com Cristo, com ele também reinaremos. E Hebreus 11, quando lista ali a lista dos heróis da fé, aí fala, eles venceram reis, venceram batalhas, venceram guerras, né, taparam a boca dos leões, atravessaram o mar a pés enxutos. As pessoas citam isso e esquecem de citar a outra metade de Hebreus 11, que diz, eu quero ler aqui para vocês, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Então essa é a visão do cristão, para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões, foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, mas por que Deus permitiu? Morreram ao fio da espada, o apóstolo Tiago, um deles. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Dos quais o mundo não era digno. Então acontecem coisas maravilhosas com os heróis da fé e coisas aparentemente terríveis. Por quê? Mas como, pastor? Porque eles irão alcançar uma melhor ressurreição. A vida humana não está limitada a essa terra, a esse plano da existência. Na verdade, isso aqui é um pingo dentro da existência daqueles que são de Deus. A existência superará essa aqui em milhares e milhões e bilhões de vezes. A nossa existência realmente será na glória. Para quem aceita e busca e se rende ao amor de Deus e vive o amor e pratica o amor e quer a bondade, concorda com a bondade e diz amém em palavra e em atitudes ao reino de Deus, ao evangelho de Cristo, essa pessoa viverá eternamente. E viverá eternamente na glória. Será como os anjos dos céus, como Jesus disse. Ele nos foi preparar lugar. O apóstolo Tiago já foi, já está lá. Os demais apóstolos partiram um pouco depois e foram e alcançaram o apóstolo Tiago. E quando chegaram lá, foram recebidos, provavelmente pelo apóstolo Tiago. E ele vem cá, deixa eu mostrar para vocês. Eu vim primeiro e vou mostrar para vocês como tudo é aqui. Então tudo é glorioso, Cristo, tudo é maravilhoso. Ele foi morto à espada. Coitado do apóstolo Tiago. Não, coitado é de quem matou ele à espada. Coitado é de Herodes, que fez isso. Coitado é dos inimigos que se oporam a um filho da luz. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.